O ego tem o papel dele, mas ele leva o viajante até o momento que o viajante não precisa mais desse motorista. E aí assume o próprio comando da própria vida, assume a direção, né? Então o ego vai levar essa entidade até o ponto necessário, até o ponto que o despertar ocorra, e assim começa esse descarte desse falso eu, dessa persona. A compreensão, ela vem antes do caminhar, né? É como se você estivesse com uma lanterna e a compreensão fosse a própria luz. Então primeiro você ilumina o teu caminho, o caminho que você está percorrendo, e após a iluminação você caminha com segurança. A compreensão vem antes do caminhar. Hoje eu estou na página 51 das Cartas de Cristo, carta 1. Eu vou falar um pouquinho sobre o trecho onde você percebe que quando o ego pega o conhecimento espiritual para ele, para usar em benefício próprio, em causa própria, mais uma vez distorcendo esse externo em causa própria. Sempre, né? Essa é a atividade desses impulsos, blefes, que você tem que ficar muito atento durante o caminho, e é muito fácil você se perder, você se equivocar, você ser enganado por esses próprios impulsos inerentes à tua existência humana. Está lá no finalzinho. Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres, né? Ele estava começando a conjecturar a respeito da sua nova percepção, daquilo que ele tinha aprendido, compreendido. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Uma vez entendidos os fundamentos, ele sabe, conhece e é o próprio poder da cocriação. Estive a ponto de pronunciar a palavra entre aspas, né? Toda palavra tem uma forma de consciência que transformaria as pedras em pão. Mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência, e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Usar essa iluminação, usar esse conhecimento, que não deixa de ser uma iluminação em algum grau, para motivos egoístas, né? Para alcançar fama, poder, riqueza, tudo em benefício desse pequeno eu transitório, dessa persona. Então ele começa a se deparar e discernir
entre esses blefes do próprio ego, tentando o arrastar para um benefício, sempre em causa própria. Isto me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome de maneira que fosse a mais correta para mim. Ou seja, em vez de transformar a pedra em pão, ele pede o alívio da fome, que se resolve da mesma maneira, né? Imediatamente, a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. Ou seja, ele estava perdendo aquela conexão, aquele tempo de inspiração criativa e total conexão com a revelação da verdade, com aquele conhecimento que até então ele não tinha. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto, que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente, isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Aqui ainda, de certa maneira, uma ingenuidade existencial, né, de Jesus, achando que o ego humano aceitaria facilmente a verdade da existência e a partir desse conhecimento usaria para transcender esses impulsos, mas ainda, como a gente sabe agora, eles não estavam prontos. Também não sei se estamos nesse momento, né? Alguns sim, outros ainda não. Ele diz que sim, ele diz que esse momento, não dá para saber se esse momento vai durar décadas, séculos, milênios. A verdade é que alguns poucos e raros já aceitam de bom grado e com imensa gratidão, e a partir daí tentam aplicar e aprender com a própria caminhada na atividade diária, né? Nessa rivalização diária com esses impulsos, e aí conhecendo um pouco mais de si mesmo e um pouco mais a respeito
desses blefes, dessas máscaras da nossa persona que sempre agem em causa própria, de maneira egoísta, de maneira autoindulgente, sem perceber os outros, sem perceber as situações, caminhando numa meta, né, num objetivo projetado. Não sabe, ninguém sabe o que é bom para si mesmo, ninguém sabe o que é bom, né? Nós só sabemos o que é bom para si mesmo. E esse bom, Cristo nos explica esse propósito do qual nós não sabemos, propósito de nossas vidas, propósito dessa grande jornada espiritual. Então, eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Dá para entender que aquele mensageiro, né, tinha algo mais do que pão e vinho, né? Trouxe ele para um senso mais realista, de que não seria tão fácil assim, da maneira que ele estava imaginando a sua missão. Fiquei desanimado com seu aviso, meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável, como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo, né? A consciência dele foi, de alguma maneira, foi afetada ali por essa observação, né? Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Jamais estamos sozinhos. Esses momentos de tropeços, de queda, nós precisamos recorrer a esse eu maior, a essa consciência divina, essa fonte que está dentro de nós, e pedir socorro, pedir por ajuda, e ela certamente será dada. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. A forma do ego, né? A forma da nossa personalidade, que distorce tudo em causa própria, né? E deforma essa realidade. Novamente a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo. Enquanto escalava o terreno acidentado, também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora de contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Ou seja, rapidamente ele transcende aquele estado de consciência cabisbaixo, de desânimo, e retoma as forças, não por ele mesmo, né? Mas por essa ajuda, por esse clamor, a própria essência, a própria natureza nossa que está em todos nós. E aí, quando você começa a perceber que esse chamado como um pai é atendido,
você começa a se tornar cada vez mais confiante, até um nível de convicção plena de que nada pode te derrubar, absolutamente nada. Esse é o verdadeiro poder, não o poder que a sociedade busca lá fora, equivocadamente, mas esse poder de poder ser. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso, pois pensei, com o meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. A rivalização com o ego torna a acontecer, né? E começa a projetar imaginações a partir dessa causa própria, dessa atividade que não cessa. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Aí o ego fazendo exatamente o papel dele, exatamente a atividade, ser reconhecido perante os outros. Esse impulso não cessa até que você comece a compreendê-lo. Comece a compreendê-lo não como um inimigo, mas como um amigo, mas que não sabe o que é bom para você, só sabe o que é bom para ele. Como um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo o que empreendesse? Você começa a entender por que é tão difícil esse caminho de conhecer a si mesmo? Porque essa rivalização é incessante, principalmente quando você começa a romper essa máscara, esse blefe, essa persona que se apresenta ao mundo. É inevitável a rivalização. Mas aí esse discernimento vai ganhando clareza ao longo do caminho. Então essa necessidade de ser reconhecido perante os outros, ela vai dissipando gradualmente. E aí começa a reverberação, a expressão da sua identidade genuína, imortal, que você desconhece, mas que é perfeita. Ao longo do tempo, ela se mostrará perfeita. Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma
angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade, compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. O ego tem o papel dele, mas ele leva o viajante até o momento que o viajante não precisa mais desse motorista. E aí assume o próprio comando da própria vida, assume a direção, né? Então o ego vai levar essa entidade até o ponto necessário, até o ponto que o despertar ocorra, e assim começa esse descarte desse falso eu, dessa persona. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Aqui ele começa a se questionar, né? Tá certo denunciar o ego dessa maneira? Será que as pessoas estão prontas para isso? Né? Será que elas vão compreender? Será que elas vão conseguir agir a partir desse conhecimento? A compreensão, ela vem antes do caminhar, né? É como se você estivesse com uma lanterna e a compreensão fosse a própria luz. Então primeiro você ilumina o teu caminho, o caminho que você está percorrendo, e após a iluminação você caminha com segurança. A compreensão vem antes do caminhar. Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa. É ele que nos desconecta, né? Porque ele começa a ter essas atividades de, como Cristo fala ali, de puxar e empurrar, né? Ele vai formando uma persona, como se o ego ganhasse vida, né? E se manifestasse através da personalidade. E aí essa persona é uma ilusão, né? E quando a tua persona morre, o ego morre junto com ela. E aí, quem viveu? Quem expressou? Isso é muito avassalador para a mente humana. Achar que não, perceber que ela é uma projeção desses impulsos, né? E não como um receptor da própria essência. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado, caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim, eu segui meu caminho pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, no qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. Você percebe aqui que toda a atenção do ego, que é voltada para essas necessidades básicas e de conforto do ser humano, já são nossas, já são suas, já são minhas, pelo direito de existir, conectado a essa essência. Desconectado, você entra no medo, você entra nessa busca por aquilo que já é teu, ou seja, você está se afastando, né? E aí ele começa, de fato, aplicar esse conhecimento dele, né? Então, até então ele sabia intelectualmente, mas ele precisava aplicar para isso ser reunificado, né? Esse saber e esse ser reunificado e ser uma coisa só, né? Ser o conhecimento e não apenas compreendê-lo mentalmente, intelectualmente. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida diariamente, né?
E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade do Pai. Esta vontade maior era um amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria que até então ditava o meu comportamento. Seja feita a vontade do Pai, não a minha. Nossa mente, ela quer, o ego, através da nossa mente, ele quer manipular o externo em causa própria, né? E aí esses planinhos pequenos, limitados, tantas vezes sórdidos nossos, que inevitavelmente em algum ponto vão criar aspectos positivos e negativos, felizes e de infortúnio, né? Porque isso é o efeito da atividade do ego, né? Ele vai passar por cima dos outros e, em essência, não tem esse eu e ele, né? Existe uma coisa só, mas na individualização o ego protege essa entidade agindo em causa própria. E aí os confrontos são inevitáveis. E toda vez que você fere alguém, você fere a si mesmo, né? E aí a gente começa a experimentar essas oscilações, né, de experiências humanas e não sabe de onde vem, culpa o externo, até que compreenda o fundamento da existência. Então tudo aquilo que o ego dele queria conquistar, o Pai ia dar por uma atividade do poder criativo, né? E tudo isso já está na tua essência, já está nessa expressão da manifestação, né? Da expressão da consciência universal, dessa mente que é o núcleo, que é a fonte da vida em todos os aspectos, de todas as formas. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Então, a partir das parábolas, ele fala ao vento, né? E aqueles que estivessem receptivos, que pudessem e quisessem aprender, fariam bom uso disso. E aqueles que não estivessem, passaria como meras elucubrações, meros devaneios de um homem louco, de um homem à frente do seu tempo. Assim foi, assim é. E o que a gente percebe sempre será. É uma escola que alguns estão chegando, outros estão cursando, outros já estão indo embora, né? Essa escola precisa existir. Precisa existir para fazer com que esses alunos aprendam, né? Cresçam, tenham sucesso. Esse verdadeiro sucesso, essa percepção de enxergar, de amar para além de uma condição. E sobretudo aceitar, né? Aceitar essas experiências que são decorrência da própria consciência, dessa consciência individualizada que está criando o próprio sucesso, o próprio infortúnio, a própria qualidade de vida, né? Você consegue ficar em paz, ter momentos de solitude,
de autopercepções, de reflexões. Mas como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. As crenças, né, dos discípulos impediu, né? Eles estavam muito arraigados nas crenças da religião, né, nas crenças humanas, e infelizmente o fundamento não penetrou neles naquele momento, né? Tinha uma possibilidade, uma oportunidade gigantesca, né, de estar ao lado de uma pessoa, de uma consciência iluminada como a de Jesus, e realmente não teve como penetrar. O ego deles blindou, né, esse conhecimento e, de certa maneira, distorceu, né, pegou alguma coisa que lhe cabia e descartou o resto, né. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração para que sejam bem compreendidas. Por isso as cartas são inéditas. À medida que você vai lendo, ela vai se tornando inédita, sempre será. Porque a tua consciência vai se abrindo, a tua percepção, a própria caminhada vai dizendo outra coisa, vai se aprofundando, né? Se você não descartar elas imediatamente, se a tua mente humana, dominada por esses impulsos do ego, não descartá-la, ficar com medo, né? Vai ficar com medo. O ego tem medo, né? De uma nova percepção, de um novo conhecimento. Ele quer aquilo que ele conhece, aquilo que traz conforto. Por isso, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela tem as verdades dela. E é como uma rocha, né? É impossível penetrar. Então, esse copo está cheio, né? Então você precisa esvaziar esse copo, jogar toda a água fora, todo o conteúdo da tua vida fora, todas as histórias, todas as ideias, todas as suas crenças pré-concebidas, e se abrir a um conhecimento que está para além da tua compreensão humana nesse momento. E esse conhecimento vai provar para você mesmo, para si mesmo, ao longo do caminho. E não apenas uma mera leitura, né, com uma condição muito limitada da tua mente, da minha mente, né, naquele momento que eu li. Então ela tem se mostrado inédita durante todos esses anos que eu me ative a essa compreensão e me atenho. Acho que eu fico por aqui, página 55, e aí nós voltamos que você tem que estar com uma mente aberta, como de uma criança que não questiona, mas que aprende, né? Que aplica e que discerne. Obrigado. Até a próxima.